Povo de Deus, a paz do Senhor, amém, bom dia, mais um amanhecendo com salmos, e vamos lá para a direção que Deus tem para nossas vidas hoje. Salmos 46, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem ao meio dos mares. Irmãos, está aqui um versículo que eu amo muito, que eu cito muito, eu falo muito dele. Quem acompanha, né, as minhas ministrações, os meus vídeos vão ver isso. Só que hoje eu queria frisar aqui o versículo 2, que o salmista diz o seguinte: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Você vê que aqui o salmista, né, que foi Davi, que é o autor desse salmo, ele vai deixar claro que independente do que aconteça ao redor, ele não temeria, porque ele sabe que Deus é presente na hora do problema. Irmãos, se tem uma pessoa que teve muita experiência sobre tal assunto, este é Davi. Guerras e lutas e perseguições e pelejas, e momentos de aflição, momentos de tristeza extrema, momentos de alegria extrema. Davi, irmãos, viveu tudo e mais um pouco que um homem e uma mulher de Deus pode viver, principalmente com Deus. Se tem alguém, irmãos, uma das, né, que foram tantas, mas uma das pessoas que teve muita experiência com Deus, de ter a presença do Senhor ali cercando ele, foi Davi. Irmãos, é uma coisa que nós precisamos zelar em nós, desejar em nós, o que? Ter experiências com Deus, irmãos, independente. Tem muita gente que, né, tem às vezes em si, né, ou não sei, acredita ou vê dessa forma, que Deus ele só se manifesta no momento bom, no momento de glória, de vitória, no momento que, sabe, tá tudo indo muito bem, obrigada. Mas, irmão, se a gente perceber, pegar a Bíblia, ler com cuidado, ler com carinho, ler com o coração aberto, você vai perceber que Deus se manifestava principalmente em momentos que, sabe, você olhava assim, não tem como resolver isso aqui, não tem jeito isso aqui. Como é que vai resolver isso aqui? Aí Deus vinha lá e resolvia. De você olhar histórias de irmãos nossos da Bíblia e dizer, não, mas vai morrer aqui, não, acabou, vai fazer o quê aqui? E chegar na hora de Deus ir lá e surpreender tudo e a todos. E assim tem que ser a nossa convicção de vida, irmãos. Pessoas que conhecem o Deus que tem, que servem a Deus, né, ali piamente, né, fielmente, que tá ali sempre independente, faça chuva, faça sol, mas tá ali apegado com o Senhor, tem que ter essa convicção. Que ainda que o mundo se acabe, mas Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Deus, ele não deixa, irmãos, quem serve é ele na mão. Olha o que o Salmo diz, que quem confia no Senhor de nada tem falta. Tem muita gente, irmãos, que prega, que louva, que bota na porta da geladeira, na porta do carro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que quando você vai observar a vida da pessoa, tá faltando tanta coisa. Eu não digo só de bens materiais, né, ou financeiro. Eu tô falando de paz, de sossego, de certeza, de fé. Falta tanta coisa, amor, comunhão, sabe, prosperidade. E uma vez que você realmente confia no Senhor, tem Deus como seu pastor, como seu guia, seu amigo, seu Senhor, seu tudo, você não fica na mão, irmão. De nada você tem falta. Pode estar, sabe? Como eu falei, o mundo tá se acabando, mas você tá ali pleno. Você tá ali convicto. Ah, Lene, você quer então que eu finja uma coisa? Não, não é fingir, mas é confiar. Não tô falando de fingir, de você passar uma coisa que você não tem, ou de você maquiar uma vida que não existe. Eu tô dizendo de você confiar no Senhor. Olha o que a palavra diz, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, eu não estou dizendo que você não vai chorar, que você não vai sentir, que você não vai, né, gemer, porque isso é normal do ser humano. O próprio Deus nos criou dessa forma, né, movido de emoções. Só que eu preciso entender que eu tenho que chorar, eu tenho que lamentar, mas eu tenho que me levantar. Eu tenho que me pôr de pé, confiando no Deus que eu sirvo. Ele não me anula, não me isenta do problema, não me isenta de sofrer, né, de sentir. Mas eu tenho que entender que independente de tudo isso, acima de todo esse tipo de sentimento, tem que estar a minha confiança inabalável no Senhor de que Ele vai fazer alguma coisa acontecer, de que Deus ele vai agir. Irmãos, o poder do nosso Deus ele é infinito. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é um Deus completo, é um Deus que trabalha, é um Deus que age. É um Deus, irmãos, que todo mundo conhece esse versículo, o Deus do impossível. Um anjo aparece a Abraão e pergunta isso a Abraão quando ele vai confirmar o nascimento de Isaac. Existe alguma coisa difícil que Deus não possa fazer? E nessa manhã eu te pergunto a mesma coisa. Existe alguma coisa difícil que Deus não possa fazer? O que é o seu problema? O que é a sua situação hoje diante de um Deus que a Bíblia chama de Deus Todo-Poderoso?
Olha o que o salmista falou, ainda que o mar ruja, ainda que os montes se abalem, ainda que tudo estremeça, ainda que tudo se acabe, eu não vou temer, porque Deus é refúgio e fortaleza. E o melhor ainda, socorro na hora ali, ó. Ajuda na hora do problema. Às vezes você passa, irmão, por uma adversidade, você liga para alguém, daqui que a pessoa vem lhe socorrer. Quantas pessoas já disseram, ai, fecha comigo que eu fecho com você, mas na hora de fechar, não fechou nada, largou você lá, na tua na mão. Mas Deus não faz isso não, irmão. Deus cuida, Deus zela. Deus, além de dar vitória, Deus ele passa ali o perrengue junto conosco. Deus passa ali o problema junto conosco. Vai perguntar a Sadraque, Mesaque e Abednego se Deus não estava já na fornalha quando eles chegaram lá. Pergunta a Daniel na cova dos leões. Irmãos, eu vou passar o dia dando exemplo a vocês aqui de lutas que o pessoal passou. Que Deus estava lá na hora e deu vitória. Na sua vida não vai ser diferente. Só nesta manhã, oh Deus, renova minha confiança, Deus, renova minha fé. Porque, irmãos, é normal, tem dia que a gente está com a fé lá embaixo, tem dia que a gente está com a fé lá em cima. O bom é manter, né? Manter uma constância. Mas tem dias que a gente está bem, tem dia que a gente não está muito bem. E tá tudo bem. O importante é não deixar de confiar no Senhor. O importante é não deixar, sabe, largar a cruz, olhar para trás, retroceder, jogar para cima. Não, fica, como diz a nossa irmã Kemily, fica tranquilo. Fica tranquilo, fica calmo. Deus vai agir, Deus vai fazer. Não se desespere, não se abale. Procura nesta manhã ler esse, ó. Pega depois o Salmo 46, lê ele todo, faz dele uma oração. Que eu tenho certeza que você vai ver a mão do Senhor agir nessa situação. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por essa direção nesta manhã. Que o Senhor possa continuar sendo Deus conosco. Deus é Emanuel, um Deus que não nos deixa, um Deus que não larga a nossa mão. Pai, uma confiança eu tenho que o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e eu sei que isso é verdade. Então que nesta manhã, Pai, renova, Senhor, a fé do teu povo, renova a força, o ânimo, Senhor, porque em momento nenhum o Senhor nos enganou, pelo contrário, o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E eu sei, Pai, que em Ti nós somos mais que vencedores. Então, Senhor, muito obrigada pelo Teu agir, pela Tua palavra, pelo Teu poder em nossas vidas. Toma o controle, Pai, e a direção desta manhã em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus lhe abençoe.